O tema de hoje é tuberculose urogenital. Olá pessoal, vocês estão no canal Urologia e Saúde, Dr. Ângelo Urologista. O tema hoje é tuberculose urogenital. O vídeo é motivado por uma paciente que esteve durante essa semana no consultório com uma queixa de infecção urinária de repetição. Nossa, mas o que tem a ver a infecção urinária de repetição, foi um tema de um outro vídeo, com tuberculose. Tuberculose não é só pulmonar? É o que todo mundo pergunta. Então vamos lá, gente, vamos trocar uma ideia, como eu falei para a paciente no consultório. Tuberculose é uma doença que habitualmente, uma grande porcentagem, afeta só os pulmões. A via de entrada da tuberculose sempre é pulmonar. Existe um bacilo da tuberculose, ele está no ar, está presente no meio da população. A maioria das pessoas tem resistência a esse bacilo e não adquire a tuberculose, mas ele está no nosso meio. Alguns pacientes vão respirar esse bacilo, ele vai se fixar no pulmão e vai desenvolver a clássica tuberculose pulmonar, que realmente é o quadro mais frequente da tuberculose, caracteriza-se geralmente por tosse seca, prolongada, o paciente não melhora, pode ter febre final de tarde, e o diagnóstico se faz por alguns exames e raio-x de tórax, exames de sangue, um exame de pele, e um raio-x ou uma tomografia de tórax. O diagnóstico até não é tão complicado da tuberculose pulmonar, tratamento um pouquinho mais trabalhoso. A tuberculose está aumentando no mundo, é uma doença bastante antiga, mesmo países de primeiro mundo têm uma incidência alta de tuberculose pulmonar e extrapulmonar. E um dos casos de tuberculose extrapulmonar é a tuberculose urogenital, que pode afetar rins, ureteres, bexiga, próstata, no caso de homens, testículos, né? E até tuberculose, existe tuberculose de pele, por incrível que pareça, né? E nós temos tuberculose de outros sistemas, osso, cérebro, genitália, intestinos, mamas. É possível, isso surpreende muita gente. A paciente que eu conversei essa semana, eu estou desconfiado que ela esteja com uma tuberculose renal. E vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre o caso dela. Quem sabe possa até alguma pessoa que você conhece se encaixar numa situação semelhante. Essa moça vem com infecções renais com bastante frequência. Ela vai ao pronto-socorro, aparece dor nos rins, tem febre, tem ardência para urinar, vai aos pronto-socorros, é atendida, são solicitados exames de urina, e existe essa peculiaridade para se desconfiar de tuberculose renal, no caso. A genital, geralmente é relativa aos homens, tuberculose nos testículos. A gente fala num outro vídeo que é um pouquinho mais extenso. A tuberculose renal, então, pode se caracterizar dessa maneira. O paciente tem um evento de infecção, renal no caso, vai ao pronto-socorro, vai ao seu médico, vai ao seu clínico, vai ao seu geriatra, ou vai no urologista, e é diagnosticada uma infecção renal, nós chamamos de pielonefrite. São solicitados 2 exames de urina básicos, que é um exame mais simples, e um exame mais complexo, que é a cultura de urina. Os exames mais simples, muitas vezes, já nos dá o diagnóstico. Esse paciente está com infecção renal, que é o que foi relatado para ela nas vezes que ela foi no pronto-socorro. Você está com infecção renal. Mas qual que é a bactéria? Aí precisa do segundo exame, que é a urocultura, um exame um pouco mais demorado. Leva em torno de 3 dias para ser liberado. Porém, como esse paciente não está bem, teve que ir ao pronto-socorro, já se indica algum tipo de antibiótico, já nessa primeira consulta, enquanto esperamos os 3 dias, que pode ser de muito sofrimento para o paciente se não for tratado essa infecção. Então já se começa um antibiótico baseado em estatística, uma escolha que, por guidelines, por orientações da Organização Mundial de Saúde, se escolhe determinados antibióticos conforme a faixa etária do paciente, conforme a situação de saúde do paciente, se escolhe um antibiótico para guardar esses 3 dias. Essa moça melhorou com esse antibiótico, no 3º dia saiu o resultado da urocultura e veio negativo. Negativa para germes comuns, que são germes do dia a dia,
São germes que infeccionam a nossa bexiga, infeccionam o nosso rim. Pode trazer outras infecções simples, machucados, ferida de faca, uma criança que machucou os pés. Podem ser infecções decorrentes de germes banais de todo o nosso dia que tem ao nosso redor. Tem na nossa mão, tem no celular, tem na nossa caneta, está nos alimentos que nós temos que processar de forma adequada. As culturas para bactérias são culturas especiais, então normalmente não se pede nesse tipo de situação, porque a maioria das infecções é por germes comuns. Então, se o paciente termina um antibiótico, geralmente se faz 7 a 10 dias de antibiótico nessas infecções renais, como ela já melhorou com o primeiro antibiótico, termina esse ciclo, a despeito de uma cultura negativa para germes comuns. Queria que vocês prestassem atenção nisso. Ela passa um período bem, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, novo episódio no mesmo rim de infecção renal. Nova pielonefrite, nova ida ao pronto-socorro, ao seu médico, faz a coleta de urina. O exame mais simples mostra uma possibilidade de infecção, mas, de novo, o exame mais simples não identifica a bactéria. Só diz que há infecção ou não. E o segundo exame, a urocultura, 3 dias depois, negativa novamente. Tudo bem, pode ser uma coincidência? Sim, isso pode ocorrer. Os exames, como todos sabem, têm margem de erros, margens de erro. Uma das funções do médico é não confiar de olhos fechados em exames complementares. Isso é ensinado desde a faculdade, das primeiras aulas da faculdade, sempre se orienta. Gente, os exames são chamados de exames complementares. Então, o histórico da doença do paciente, o que ele relata para nós em consultório, e o exame clínico, muitas vezes superam a maioria dos exames complementares que o termo mesmo fala, são complementares a uma consulta médica, um exame clínico. Pois bem, essa paciente teve 2 eventos, coincidentemente, a urocultura não mostrou um germe comum. Tudo bem, pode acontecer? Pode. Sempre brinco com a paciente, jogue na Mega Sena, isso é muito raro de acontecer. Mas essa moça teve mais 2 episódios semelhantes. Nova infecção renal no mesmo rim, novamente o exame mais simples sugerindo infecção, o exame mais complexo negativo para germes comuns. E um 4º evento novamente. Aí o pessoal do pronto-socorro sugeriu, olha, tem alguma coisa errada no teu caso, vamos consultar um especialista. E essa moça esteve conosco essa semana, eu estive discutindo com ela a possibilidade de tuberculose renal. Ela se espantou bastante. Pouca gente sabe disso, que a tuberculose pode dar em qualquer órgão do corpo humano, inclusive até a pele. Lógico, não é tão comum, mas pode acontecer. E as tuberculoses não pulmonares, elas têm uma peculiaridade. Quase todas são muito difíceis de diagnosticar. Como é o caso dessa moça. É clássico a apresentação de 4 vezes ter uma infecção no mesmo rim, cujo exame mais simples mostra a infecção e o exame mais sofisticado não mostra nenhum tipo de bactéria comum, que a gente esperaria para uma infecção comum. Porque provavelmente essa moça esteja com tuberculose e as culturas para germes comuns não servem para tuberculose. Então, essa moça, eu conversei com ela, orientei quanto à possibilidade de ela estar com uma tuberculose renal. A tuberculose renal não é, a extrapulmonar de uma forma geral, a renal também, ela não é transmissível, tá, gente? A tuberculose pulmonar, na fase que o paciente está tossindo muito, pode ser transmitida para pessoas da convivência. Quando já se passou essa fase e esse bacilo da tuberculose entrou na circulação e foi parar em algum órgão interno, seja rim, no caso dessa moça, pode ser intestino, pode ser cérebro, pode ser mama, pode ser osso, essa fase já não é mais transmissível. Então essa é uma tranquilidade que nós podemos ter em relação... Foi a primeira pergunta que ela fez, né? Eu estou transmitindo tuberculose para o meu filho, para o meu marido? Não, nessa fase não. Mas provavelmente ela teve a tuberculose pulmonar, porque a tuberculose só entra no corpo pelos pulmões. Então ela deve ter tido a fase pulmonar, onde as pessoas que estavam ao redor dela provavelmente correram risco de se contaminar e talvez estejam contaminadas. E o bacilo da tuberculose pode levar de meses até mais de ano para se desenvolver e causar a doença.
No caso dela, o que foi orientado? Fazermos a cultura de urina específica para a tuberculose. É uma cultura especial, usa um meio de cultura especial e, pasme também, esse exame, a despeito de ser relativamente sofisticado, na grande maioria das vezes continua dando negativo, leva 45 dias para ficar pronto o laudo. Você vê, para germes comuns são 2 a 3 dias só. Para tuberculose, 45 a 50 dias para vir um laudo que frequentemente vem negativo. E existem colorações de urina que também nós utilizamos para tentar diagnosticar esse bacilo na urina. E nem sempre temos sucesso. Então, o que nós temos que fazer? Quando eu, enquanto médico assistente, desconfio que tem uma tuberculose extrapulmonar, no caso renal, mesmo eu tendo exames dizendo que não há tuberculose, mas eu fortemente estou desconfiando pelo quadro clínico do paciente, um infectologista do estado, nós médicos que não estamos no estado, eu não atendo paciente do estado, necessariamente precisam ser um infectologista do estado, vai acolher esse caso, eu vou encaminhar para o estado. E aqui em Curitiba, nós temos o Hospital Oswaldo Cruz, que se dedica a isso, é um hospital especializado em doenças infecto-parasitárias. Esse paciente vai ser acolhido com uma carta minha, né, relatando que eu estou desconfiado que ela está com tuberculose, com mesmo os exames estando negativos. Muito provavelmente esse infectologista vai assumir esse caso, eu não vou ter mais acesso a essa paciente, o Estado tem que cuidar desse paciente porque é um problema de saúde pública a tuberculose. Então, eu deixo de ser médico assistente, posso fazer uma assistência em paralelo, se a família desejar, se o paciente desejar, mas o Estado assume por esse infectologista e ele vai fazer a chamada prova terapêutica. Como nenhum exame deu positivo, mas o quadro clínico é muito sugestivo, ele vai lançar a mão de um tratamento para tuberculose mais curto, de 15 a 30 dias, com 4 drogas. Olha como a tuberculose está grave no mundo. Até uns 8 anos atrás eram só 3 medicamentos, que já é bastante. Imagina você ter que tomar 3 antibióticos para tratar uma infecção. E agora, de 8 anos para cá, são 4 medicamentos. Ou seja, o bacilo da tuberculose está se tornando cada vez mais resistente aos antibióticos disponíveis. Isso é gravíssimo. E nós já temos um esquema quíntuplo chamado. São 5 antibióticos, que eu não vou detalhar aqui, que não há interesse do público em relação a esses 5 antibióticos. É algo extremamente técnico. Então, o infectologista vai entrar com esse tratamento quádruplo durante 15 a 30 dias e vai repetir os exames. Aquele exame mais básico, que sempre mostrava pus na urina, mas não identifica a bactéria, se for tuberculose, depois de 30 dias de tratamento, esse exame vai normalizar. E isso acaba fechando o diagnóstico de tuberculose. Ele também vai lançar a mão de uma investigação pulmonar. Já que a tuberculose, ela pode vir não, ela necessariamente vai vir pela via pulmonar, uma investigação pulmonar pode dar a dica também. A tuberculose costuma deixar uma cicatriz, é uma caverna que a gente chama, é uma cicatriz pulmonar, decorrente da primeira fase, a fase que teve a fase pulmonar, que pode existir, pode não existir. Então, esse teste terapêutico, no caso da tuberculose renal, é fundamental para dar rumo para a gente. Eu vou ter uma melhora do quadro clínico, o paciente vai perder a dor, e o exame mais básico de urina vai se tornar negativo, vai se limpar essa urina. E aí se fecha o diagnóstico e aí vai se proceder ao tratamento final, que pode ser de 6 meses até 1 ano de tratamento, tomando 4 ou 5 medicamentos por dia, sob supervisão do Estado. Beleza? Começar pensando assim, ó, eu sou um cara que segue o canal, assiste os vídeos do canal, já estou me achando urologista, de tanto que eu estou ouvindo coisas de urologia. Aí eu pensei o seguinte, eu tenho um vídeo lá atrás que fala de infecção urinária recorrente. Me pareceu aí o caso, num primeiro instante, isso. O paciente começa a ter infecções que ele acha que são infecções urinárias recorrentes, porque de tempos em tempos, em curtos intervalos, ele está tendo que chegar no pronto-socorro com dor, com ardência, com isso e aquilo. Também estou assumindo aqui
que eu sou um usuário SUS. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho acesso a médico particular. Então, meu negócio é PA. Vou lá no PA, volto para casa, vou no PA, volto para casa, vou no PA e volto para casa. Como eu estou pensando aqui que eu já virei médico, né? Veja, agora eu vou fazer a pergunta e eu vou responder. Doutor, por favor, me corrija. Pergunta é, como é que eu sei que não é uma infecção urinária recorrente normal, mas sim que eu estou aí com uma tendência a um diagnóstico de tuberculose? Minha resposta seria essa. Ué, porque se é uma infecção recorrente normal, esses exames vêm me dando positivo para bactérias e outras contaminações que eu posso tratar. E se eu vou lá, faço exames e não tenho nada, mas eu tenho todos os sinais e sintomas, abre a possibilidade, então, de um diagnóstico para a tuberculose. É isso. Então, esse caso da paciente foi bem emblemático, né? Ela tinha acesso a uma paciente, no caso, ela tem convênio. Então, o acesso a um serviço médico é muito mais fácil, obviamente. O paciente SUS enfrenta dificuldades, nós todos sabemos disso, que mora aqui no Brasil, e lá fora também não é diferente, gente. Nós sabemos que a medicina lá, mesmo em primeiro mundo, tem bastante dificuldade. Medicina pública, na maioria dos países de primeiro mundo, é uma medicina bastante limitada. Aqui não é diferente, mesmo nós sendo terceiro mundo, temos o SUS, que é uma instituição cujo desenho da instituição é bastante adequada, mas nem sempre funciona bem. E o paciente que não tem acesso à medicina privada, que tem uma certa dificuldade, muitas vezes demora realmente para conseguir um atendimento, e essa queixa de infecção urinária vai ter que ser resolvida, entre aspas, num pronto-socorro. O médico lá, plantonista, que muitas vezes não é o mesmo que vai atender as 3, 4 ocorrências, ele tem que ter a ficha médica para saber que esse paciente voltou 3, 4 vezes pela mesma queixa, mesmo ele não sendo médico assistente. Essa é uma dificuldade que nós enfrentamos no SUS, que nem sempre o médico assistente é o médico da paciente, do paciente ou da paciente, que vai acompanhar durante anos esse paciente. Isso demanda que o profissional esteja atento a isso. Isso nem sempre acontece. Então, muitas vezes, por nós estarmos na especialidade, recebemos esse paciente que vem cansado já de ir em pronto-socorro e trata e volta o problema. E quando um colega, às vezes, desconfia e pede um apoio para nós que estamos na especialidade. E aí nós conduzimos esse diagnóstico. O paciente SUS, obviamente, tem dificuldade, essas especialidades com menos profissionais, é muito difícil uma consulta. Nós estamos aqui em Curitiba, uma consulta com o urologista muitas vezes leva até 4 a 6 meses para se conseguir. A consulta com o urologista pode demorar, então, um período bastante prolongado. E, como eu falei, a tuberculose não necessariamente atinge só pulmão e rim. Como eu falei, osso, mama, intestino. E para chegar a um diagnóstico, por exemplo, o diagnóstico de tuberculose intestinal, não é fácil, é mais difícil ainda. E chegar a uma consulta com um especialista que vá chegar a esse diagnóstico, fazer os exames, também vai ser bastante demorado. E nós podemos ter dificuldade, realmente, a tuberculose virando, então, um problema de saúde pública grave. Porque à medida que esse paciente demora para ser feito o diagnóstico dele, a doença vai progredindo e nós temos morte por causa de tuberculose no Brasil e outros países também. Contemplou? Beleza. Então o vídeo de hoje foi esse, gente. Vocês estão no canal Urologia e Saúde. Sejam sempre bem-vindos. Não esqueçam do joinha, não esqueçam das notificações e não esqueçam de comentar ou fazer perguntas. Até mais!